as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se... Bom dia, turma! Vamos para a nossa terceira aula sobre fração. Vamos lá? Crianças, hoje nós vamos continuar o assunto da semana. Você já estudou sobre os tipos de frações, que são as próprias, impróprias e aparentes, já conheceu todas elas, aprendeu a reconhecer e a formar um número misto, também a fazer transformação de número misto em fração imprópria e fração imprópria em número misto. Hoje nós vamos estudar sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Vamos lá, crianças? Frações equivalentes. Ana convidou alguns colegas da escola para passar a tarde na casa dela e decidiu fazer suco de laranja para servir no lanche. Para fazer o suco, Ana pediu ajuda à sua mãe, Ela disse: mãe, vou usar a jarra dividida em 4 partes iguais. E a mãe respondeu: tudo bem, filha, eu usarei a outra jarra dividida em 8 partes iguais. Agora vamos observar a capacidade destas jarras. Observe que as duas jarras, elas têm a mesma capacidade. Esta jarra ela está dividida em 4 partes e o suco está ocupando apenas 3 dessas 4 partes, certo? Então, nós representamos esta medida da seguinte forma. Das 4 partes em que a jarra está dividida, apenas 3 estão sendo ocupadas pelo suco, certo? Agora vamos observar a outra jarra. 8 partes, mas apenas 6 delas estão sendo ocupadas pelo suco. Então, nós representamos com a seguinte fração: 6/8. Vamos observar, crianças, que a fração 3/4 representa a mesma medida que a fração 6/8. Observe aqui na jarra, veja, tá? Quando isso acontece, nós dizemos, quando uma fração corresponde à mesma quantidade da outra, nós dizemos que essas frações são frações equivalentes, ou seja, as duas representam a mesma quantidade, certo? E como nós podemos formar uma fração equivalente? Veja, se nós multiplicarmos numerador e denominador, multiplicarmos ou dividirmos numerador e denominador pelo mesmo número, olha só, nós vamos ter uma fração equivalente à primeira. Olha só, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, nós formamos uma fração equivalente desta maneira. Então, nós dizemos que 3/4 e 6/8 correspondem à mesma quantidade de suco e, por isso, elas são frações equivalentes, ou seja, elas são iguais. Só para entendermos melhor a equivalência das frações, eu peguei aqui a fração de suco que a Ana fez e nós vamos tirar uma fração de quantidade do número 56, tá? E também a fração de suco que a mãe de Ana fez e vamos também tirar a fração de quantidade do mesmo valor, do mesmo número. Então, vamos aqui. 56 dividido por 4, 14, vezes 3, 42. Veja o resultado. Agora, 56 dividido por 8, 7, vezes 6, também 42, certo? Então, por isso,
elas são frações equivalentes, porque equivalem, correspondem à mesma quantidade. Vamos descobrir aqui a fração equivalente a 3/4, tá? Então, o número que eu usar para multiplicar ou dividir o denominador, eu também vou multiplicar ou dividir o numerador, certo? Então, veja que 12 é um múltiplo do 4, então aqui houve uma multiplicação. 4 vezes qual número deu o resultado 12? 4 vezes o 3. Então, pronto, eu já sei qual número que eu vou multiplicar aqui. 3 vezes o 3, o resultado 9. Pronto. Então, 9/12 é uma fração equivalente a 3/4. Aqui nós temos a fração 7/4 e já temos o numerador dela, da fração equivalente a ela, tá? Então, 28 é um múltiplo do 7, houve uma multiplicação. 7 vezes qual número deu o resultado 28? 7 vezes 4. 7 vezes o 4 é 28. Então, 4 vezes o 4 vai dar 16. Então, 28/16 é equivalente a 7/4. Aqui nós temos o numerador da primeira fração e não temos o denominador. A fração equivalente a ela está completa, tá? Então, veja, se agora eu vou diminuir, então vai haver uma divisão, certo, crianças? Então, 18 dividido por qual número dá o resultado 9? 18 dividido por 2. Então, vamos lá. 40 dividido por 2, 20. Pronto. Então, a fração 9/20 tem a fração 18/40 como equivalente, certo? Então, como você viu, podemos multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número e teremos frações equivalentes, tá? Aqui o exemplo. Multiplicando denominador e numerador pelo mesmo número, no caso 2, tá? Então, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6. Então, 4/6 é equivalente a 2/3. Agora, multiplicando por 4, numerador e denominador. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, 8/12 é equivalente a 2/3. Agora, o exemplo com a divisão. Dividindo por 2, numerador e denominador. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Então, 3/6 é equivalente a 6/12. Agora, por 3. 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 3, 4. Então, 2/4 é equivalente a 6/12, certo? Então, podemos dizer que 2/3, 4/6, 8/12 são equivalentes porque correspondem à mesma quantidade. E 6/12, 3/6 e 2/4 também são equivalentes porque correspondem à mesma quantidade. Agora vamos ver aqui como formar a classe de equivalência, tá? Que são o conjunto de frações. Uma dada fração constitui uma classe de equivalência. Por exemplo, eu quero a classe de equivalência de 1/2, tá? Então, eu vou multiplicar esta fração, numerador e denominador, pelo mesmo número natural, e então, levando uma sequência, considerando a sequência. Então, eu vou formar uma classe de equivalência, tá? Então, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1, 2, tá? Então, usei aqui o número 1, então, a mesma fração. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, então 2/4. Agora o 3. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, então 3/6. Agora o 4. 1 vezes o 4, 4, 2 vezes o 4, 8. Então,
1/2, 2/4, 3/6, 4/8, formam a classe de equivalência referente à fração 1/2. E assim nós encontramos a classe de equivalência de qualquer fração, certo? Simplificação de frações. Uma fração pode ser simplificada quando dividimos seus termos por um mesmo número natural diferente de zero. Crianças, é o mesmo processo para encontrar frações equivalentes, tá? Porém, nós vamos utilizar somente as divisões sucessivas. Nós vamos encontrando divisores comuns aos dois termos, tá? E enquanto eu vou dividindo por números comuns, eu vou diminuindo esta minha primeira fração, tá? Eu vou encontrando frações equivalentes, porém com termos menores, até eu chegar a uma fração que não pode mais ser dividida. Então, ali ela já vai ser chamada de fração irredutível. Então, nós vamos procurando esses termos divisíveis aos dois, divisível ao numerador e ao denominador, por exemplo. 60 pode ser dividido por 2 e 150 também, porque são números pares, tá? Então, 60 por 2 é 30, 150 por 2 é 75. Não posso mais por 2, porque os dois não são mais pares, esse não é. Então, agora eu já vou para o 3. Posso por 3? Sim, 30 pode. E 75 pode? Deixa eu ver. 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3? Pode. Então, 30 por 3 é 10. 75 por 3 é 25. Veja que eu não posso mais por 3 e nem por 4, mas eu já posso por 5. Número que termina com 0 e em 5 pode ser divisível por 5. Então, 10 por 5 é 2 e 25 por 5 é 5. Eu ainda posso dividir esse número por 6, por 7? Não posso. Então, eu cheguei a uma fração chamada de irredutível, porque eu não posso mais dividi-la por nenhum número, certo? Essas outras, elas são chamadas de frações redutíveis, porque elas ainda podem ser divididas, mas aqui já não pode mais, então ela é irredutível. Então, é bem simples esse processo. Crianças, vamos verificar agora quais destas frações são irredutíveis, ou seja, não há um divisor comum entre numerador e denominador para que ela possa ser simplificada. Então, vamos lá. 9 e 27 avos. Tem algum número que divida os dois termos ao mesmo tempo? Tem o 3. Então, essa fração ela ainda é redutível, ainda pode ser simplificada. 5/18 avos. Qual é o número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo? Não existe. Então, ela é uma fração irredutível. 6/30 avos. Existem divisores comuns entre esses dois números? Sim. O 2, porque os dois são números pares. O 3 divide numerador e denominador. Então, ela é uma fração redutível, ainda pode ser simplificada. 4/9. Qual o número que divide os dois termos ao mesmo tempo? Não existe. Então, fração irredutível. 12/25 avos. Existe algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Não existe. Então, é também uma fração irredutível. Espero que você tenha conseguido aprender bastante. Continue firme nos seus estudos, porque você vai longe.